Olá, querido irmão, aluno da Escola do Crescimento. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma aula, a aula 8 da matéria Visão, com o tema Discipulado e Visão Celular. Nós já estamos quase encerrando esse módulo e espero que você esteja sendo edificado cada dia mais. Vamos para a meta? A meta da aula de hoje é conceituar discipulado e mostrar como as estruturas da visão celular interagem para que ele aconteça, formando novos líderes e viabilizando a multiplicação. Nós sabemos a importância que há no discipulado e também na eficácia do discipulado. E não tem como nós falarmos de discipulado desvinculando o discipulado da célula, porque a célula é um meio onde nós geramos afinidade com as pessoas que estão ali participando semanalmente, e através desse vínculo, através desta afinidade pode então nascer o discipulado. O discipulado é algo extremamente fundamental e importante na vida da igreja. E a vocação para ser e fazer discípulos. Uma visão de multiplicação sem uma estrutura forte de discipulado seria um desastre, né? Como você construir um prédio sem uma base sólida, sem uma base sustentável. Então é um povo grande, porque a igreja ela vai crescendo, a igreja em células ela vai se multiplicando, e é um povo que vai crescendo sem comando, sem direção, e dessa maneira nós não iremos para lugar algum, se não houver uma direção, se não houver uma liderança eficaz. Então a igreja em células ela deve enfatizar o discipulado, né? Essa mentoria, esse cuidado, e nós precisamos viver essa realidade como igreja, onde um está cuidando do outro, e a nossa missão tem sido essa: amar, cuidar e servir. E esse amor, esse cuidado, esse serviço não pode vir apenas do pastor para o rebanho, né? O pastor sênior ou os pastores auxiliares, mas para todos aqueles que se posicionam como líderes, né? O líder de célula, ele precisa entender que ele também é um mentor, que ele também é um discipulador, que ele também tem um pequeno rebanho, que é uma extensão da igreja, que é a célula, e que ele tem este encargo de discipular, de cuidar desta pessoa. E nós sabemos que o discipulado é um processo, né? É um processo que vai gerar crescimento, maturidade na vida daquela pessoa no qual o discipulador está se relacionando. Alguns pontos importantes aqui que nós podemos tomar. Primeira coisa, que o discipulado é um modelo praticado por Jesus, né? Jesus teve 12 discípulos, e nós sabemos que o ministério de Jesus se multiplicou, né, através dos seus discípulos, no qual ele treinou, no qual ele pôde ver neles um grande potencial, e tanto é que se tornaram apóstolos, né? Pedro, aquele que deu tanto trabalho para Jesus, lá na frente ele se tornou um apóstolo, aquele que pregou em um dia só, mais de 3.000 pessoas foram convertidas. Então isso é muito tremendo, você enxergar o potencial naquela pessoa no qual você está investindo. Você pode ver, né, esse modelo que foi praticado por Jesus lá em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Né? Foi um discipulado padrão, é o discipulado de Jesus, e por isso nós temos Jesus, né, como padrão. Por isso nós trabalhamos numa igreja de discípulos, né, discípulos de Jesus. A importância da formação e do treinamento. Claro, falarmos de discipulado é uma coisa, agora na prática nós precisamos de um treinamento. É necessário o discipulado, a pessoa que está sendo discipulada, ela precisa ser treinada, e também nós precisamos de um treinamento para a liderança, líderes treinados e alinhados à visão da igreja. E esta formação, né, esse treinamento, ele acontece através da escola do crescimento, e o discípulo que está vinculado ao discipulador, ele vai, na medida que ele vai se relacionando com o seu discipulador, esse relacionamento pessoal vai então gerando oportunidades para que o discipulador possa conhecer melhor o seu discípulo e saber em qual área ele precisa investir, em qual área ele precisa alinhar, né, o seu discípulo. Talvez tenha um discípulo que ainda precisa ser trabalhado na questão do caráter, tem outros que precisam ser trabalhados em seu casamento, enfim, nós precisamos estar bem alinhados e ajustados. Isso vai depender do tempo de relacionamento, o tempo de mesa, né, o tempo de comunhão.
E esse treinamento, ele também é muito válido e legítimo através da Escola do Crescimento, que é uma ferramenta fantástica que veio para equipar pessoas, e por isso nós estamos aqui como escola. Vamos falar um pouquinho sobre a Escola do Crescimento e sobre discipulado, que também é algo que não pode ser desvinculado um do outro. A Escola do Crescimento, na verdade, é o coração da visão, porque é na escola que nós vamos ensinar os princípios, a base, naquilo que cremos, né? Nós vamos trazer direções, nós vamos trazer material, nós vamos estar abordando diversos temas que são pertinentes para a vida da igreja. E a escola é nada mais do que um treinamento prático, né? Que para preparar, né, para o degrau dessa escada do êxito, que é o discipular, né? Nós precisamos ganhar, consolidar, né, discipular, o terceiro degrau aí, né, que é o discipulado. Depois que você ganha a pessoa, depois que você consolida, nós falamos, né, na aula anterior sobre consolidação. Agora esse terceiro degrau, né, dessa escadinha do êxito, que é o discipular, é tanto quanto importante como o ganhar e o consolidar, porque não adianta se você ganhar, consolidar e não dar continuidade através do discipulado, porque o discipulado é o que vai fazer com que aquele novo convertido possa amadurecer na sua caminhada cristã. Então, esse discipular, né, por meio da Escola do Crescimento, ele vai durar aí mais ou menos um ano, né? Que nós temos a Escola do Crescimento, que são 3 módulos, cada módulo são 2 matérias. Eu falo do discipulado no sentido de escola. Claro que a pessoa que está sendo discipulada, ela vai ter um mentor, ela vai ter uma pessoa que vai cuidar dela, independente da escola. Mas a escola é uma maneira de discipular, a escola é uma maneira de cuidar daquela pessoa, é uma maneira de ministrar semanalmente aquela pessoa. E a Escola do Crescimento vai abranger temas fundamentais e práticos, né, para o desempenho dessa liderança celular. Como uma escola normal, né, uma escola onde o aluno ele sempre é ministrado e ele também é avaliado no seu aprendizado através de provas e trabalhos. A nossa Escola do Crescimento, ela não é diferente disso, né? Mas agora é claro que é necessário que haja interesse por parte do aluno, né, de querer aprender, de ter um coração ensinável, né, haver essa pretensão de aprender, de crescer, de amadurecer. E é muito bom a escola porque os alunos todos são tratados como líderes em potencial, né, como líder em potencial. Nós não enxergamos apenas alunos, nós enxergamos ali líderes excelentes. Muitos vão corresponder, outros não, é normal, né? Nem todos vão tirar proveito daquilo que vai aprender durante a escola. Quanto mais você tem fome pela palavra, quanto mais você tem um coração ensinável, quanto mais você mergulhar na visão, maior é a chance de você ser um grande líder, um líder de êxito e que vai somar conosco como igreja na visão no qual nós temos crido, que é o amor, o cuidado e o serviço. Estruturas que cooperam no discipulado. O fato de uma pessoa passar pela Escola do Crescimento e ser aprovada nas avaliações, teoricamente dizendo, não garante que ela esteja pronta para o ministério, porque além do conhecimento, né, que você vai aprender ao longo dos meses da Escola do Crescimento, o líder ele precisa de vida, né? Nós somos cartas vivas, então é a vida, né? Essa vida devocional, essa vida transparente, essa vida de experiência com Deus, de frutos, né, que são revelados através das suas atitudes, que vai demonstrar de fato quem você é, né? É os frutos que revelam a sua árvore, né? Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa, né? Ou ao contrário também, se não der frutos bons, então tem algo errado com esta árvore. Então é importante sabermos disso, que pelo fato de você formar na Escola do Crescimento não quer dizer que você já é um líder. Da mesma maneira como aquele que faz direito e formou em direito, quer dizer que agora ele tendo OAB, ele é um bom advogado. Depende muito da sua postura, da sua atitude, da mesma maneira um líder cristão. Então o treinamento prático ele é de fato fundamental, né? E como que nós treinamos isso? Na célula, né? O aluno da Escola do Crescimento ele deve usar de toda a teoria que ele aprendeu, né, durante os meses, por cada módulo que ele aprendeu,
ali, e na célula ele precisa entender que ele está num estágio, né? O campo de provas, onde ele precisa demonstrar que ele está crescendo, não é apenas na teoria, mas ele entender que na prática ele pode ser um líder excelente. Nós não queremos líderes que estejam só inchando com o conhecimento, mas que ele possa realmente ser maduro a ponto de todo o conhecimento que ele absorveu, ele possa na prática viver isso como líder, né, no relacionamento, no seu discipulado, e é esta prática que vai fazer com que a igreja venha continuar em movimento através de pessoas disponíveis para trabalhar nesta obra, né? Nós sabemos que aquele que coloca a mão no arado, ele não olha para trás, e que você seja essa pessoa, né? Não olhe para trás, não busque aprovação por homens, porque isso às vezes é algo muito do ser humano, de querer ser aprovado pelo seu pastor. Claro, se você estiver fazendo um trabalho bem feito, não tem nenhum problema você receber um elogio por isso, mas faça tudo como para o Senhor, né? Porque nós sabemos que a obra é do Senhor, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas faça parte dos poucos trabalhadores. Embora a escola de líderes, né, as pessoas recebam ministrações, e na célula também, no relacionamento pessoal com o discipulador e com as pessoas que são ali tratadas, é importante você entender uma coisa: o que precisa ser mudado, ordenado para tornar confiável e vir a ser enviado, o que precisa ser mudado na questão de caráter, o que precisa ser exortado, nós vamos fazer isso em amor, né? Tanto do pastor como do discipulador, como, né, do mentor, para que você seja alinhado da melhor maneira, né? Para que você possa estar sendo aprovado nas suas ações, nas atitudes, na prática. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: eu só tenho de Deus aquilo que eu pratico. Então nós precisamos realmente levar o evangelho de uma maneira prática, isso no relacionamento pessoal, né? O discípulo com o discipulador, o seu vínculo com a escola do crescimento, levando isso a sério, e você também ter um coração ensinável para que você possa, se for necessário, de ser exortado, ser alinhado, você entender que é para o seu bem. Na visão se aprende fazendo, né? Eu lembro do pastor Nerildo dizer que certa vez ele estava na igreja no qual ele converteu, e o pastor dele acreditou nele e falou: você vai pregar para os jovens. E ele falou: mas eu não sei quase nada. Você vai pregar quase nada do que você sabe. Ou seja, tem coisa que a gente só vai aprender fazendo. Então, primeiro ponto: vivendo como um pescador de homens. O evangelismo é uma maneira de viver para a qual todo crente é chamado. Nós não podemos perder as oportunidades, né, de anunciar a salvação, de pregarmos as boas novas de salvação. Quando Jesus conheceu Pedro, antes de fazer dele um apóstolo, propôs que ele fosse um pescador de homens. Ele era pescador de peixes, né? Deus falou para ele que agora, Jesus na verdade falou para ele que agora ele seria um pescador de homens. E assim deve acontecer com aqueles que ingressam na escola de líderes ou escola de crescimento. Você olhar para essa pessoa e ver um grande potencial, e que ela pode ser sim um pescador, uma pescadora de homens, né? Almas, vidas. E desenvolvendo o ministério da consolidação. Nós falamos muito bem sobre isso na aula anterior, né? Desde o momento em que recebe o conhecimento e credenciamento para trabalhar na consolidação, você que talvez agora faz parte do time de consolidação, deve dedicar esse ministério, né? E esse ministério consiste em quê? Fortalecer os novos convertidos na fé, através de visitas, através da fonovisita, uma ligação, né? Através desse acompanhamento semanal. Então essa pessoa ela vai aprender a dar os primeiros passos de fé e inserir de uma maneira efetiva na família cristã, a família sobrenatural, nós como igreja. Terceiro ponto importante é aprendendo a trabalhar com o seu discipulador. Toda célula deve ter um ou mais líderes auxiliares. É importante sempre ter um líder em treinamento, uma pessoa que na ausência do líder ele possa assumir, né? E geralmente o líder auxiliar é aquela pessoa no qual está caminhando mais próximo de você, né? Aqueles que vão se aproximando, aqueles que vão demonstrando interesse
e que vão rompendo, né, na visão, vão frutificando. Essas são pessoas que você pode começar a trabalhar com elas e investir mais na vida delas, para que elas não somente sejam futuros líderes de células quando a sua célula se multiplicar, mas também possam fazer parte do seu grupo de discipulado e futuramente elas também serem discipuladoras de outros. E assim nós vamos tendo uma corrente, né? Um cuidando de outro, que vai cuidando de outro, e todos vão sendo pastoreados, bem cuidados, né? Servidos e amados, que é a nossa missão, que é o amor, cuidado e serviço. E o último ponto aqui é empenhando-se por abrir a sua própria célula, que é você que está sendo treinado, é igual uma criança, né, que é cuidada pelos seus pais e ali dá os primeiros passos, né, tem a mamadeira, depois muda a alimentação por uma alimentação mais sólida, aquela criança passa pela escola e ela passa pelo período de adolescência, juventude, chega um momento em que ela amadurece, ela cresce e agora ela vai casar e precisa sair de casa, e ela agora vai ter a sua própria casa, a sua própria família. A célula também, né? O novo convertido, talvez ele entrou por meio da célula, tem os primeiros passos de fé, passou pela imersão, foi consolidado, foi discipulado, está sendo acompanhado, é um líder potencial, se torna um líder em treinamento, depois ele chega um momento em que o seu discipulador, né, o seu líder de célula que a maioria das vezes o seu líder de célula já se torna o próprio discipulador, vai enviar você e dizer: você está pronto, você está preparado, nós vamos multiplicar a célula e agora você vai cuidar também de parte de um rebanho da nossa igreja local. E ele vai então, na verdade a célula se multiplica, não divide, ela se multiplica, porque agora nós temos um líder que vai com outro grupo formar novos líderes, para que novos líderes se tornem líderes e líderes formando líderes, e nós vamos tendo uma liderança grandiosa e um número de pessoas considerável ganhando a cidade e todos falando a mesma linguagem, no mesmo propósito, na mesma missão. Então é importante nós estarmos empenhados para abrir a nossa própria célula. E nós sabemos que durante a Escola do Crescimento, nós desejamos que cada aluno possa realmente orar e trabalhar para abrir a sua própria célula, porque na Escola do Crescimento nós, né, professores, mentores, já instigamos, incentivamos, né, estimulamos os nossos alunos a ter esta mente, né, da igreja em células, e você entender que você pode ter uma casa como uma extensão da igreja. Essa é a importância da igreja em células vinculada ao discipulado, onde nós não temos ovelhas esgarradas. Agora, claro, obviamente, nós sempre teremos alguns irmãos que não vão querer estar vinculados a uma célula. O nosso propósito e a nossa missão é muito clara: que todos estejam inseridos em uma célula, que todos estejam debaixo de uma mentoria, de um discipulado. Mas nós não iremos obrigar, né, as pessoas a serem discipuladas e estarem em uma célula. Infelizmente, tem pessoas que querem apenas vir aos cultos, né, e alimentar no domingo, e para ela isso é o suficiente para passar a semana e no outro domingo ela volta. Mas esse conceito tem sido quebrado, né, ao longo do tempo. As pessoas têm visto que ser igreja não é apenas congregar, né, não é apenas frequentar, mas ser igreja é uma família pertencer. E nós sabemos que essa família nós podemos ter não somente nos cultos de domingo, mas nós podemos estar espalhados por toda a cidade através das células, através da comunhão à mesa, através dos vínculos de discipulado. Isso é tão importante que Jesus valorizou isso enquanto o homem esteve aqui nesta terra, na sua missão até a cruz. Ele sempre tinha tempo de mesa com seus discípulos, ele sempre, quando podia, passava pela casa de Marta, Lázaro e Maria, porque ele amava estar assentado à mesa, ele amava se relacionar, né, com as pessoas. E isso é ser igreja, se relacionar, né? Sermos igreja na vertical, nosso relacionamento a sós com o Pai, no nosso lugar secreto, no nosso quarto, mas também sermos igreja na relação horizontal, né? Através das células, através da comunhão, através do discipulado, mentoria. E isso é muito importante,
e que faça com que o corpo de Cristo esteja de uma maneira saudável. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e nós encerramos mais uma aula da Escola do Crescimento. Até a próxima aula. Sê tu uma bênção.